Bom, primeiramente quero agradecer muito aos queridos amigos Plínio e amigas, querido amigo Plínio, e a minha querida amiga Natália, e a minha queridíssima Cecília. Ela é queridíssima porque ela é quase uma filha aqui, né? E tem sido uma companheirona para nós, como todos que estão aqui também. Então, quero que vocês se apresentem e aí vamos começar a nossa conversinha, tá bom? Então, o que vocês quiserem primeiro. É só para se apresentar? Tá bom. Então, acho que isso eu consigo agora. Eu sou Natália Timmerman, eu sou psiquiatra e sou escritora. E eu escrevi publiquei recentemente um livro de ficção, mas que foi baseado na morte do meu pai, que morreu no dia 2 de março de 2019, muito perto. E eu lembro que ele estava doente. E aí, a apresentação já saiu do trilho da apresentação, mas houve o crime trágico de Brumadinho. Eu conheci o Luiz e eu lembro de pensar: meu pai morrer não é uma tragédia. Isso é uma tragédia. Meu pai estava doente, né? E parece que deu a dimensão até... Claro, o luto é sempre um luto. E eu senti, quando a Cecília fala da dor no filme, né? É uma dor que não dá para dizer, e a gente... É uma memória, né? Mas, enfim... Bom, era para ser uma apresentação, eu já estou falando um monte de coisa. Deixa eu passar aqui, depois eu falo mais. Então, meu nome é Plínio Kutait e ao longo da minha trajetória eu já fui músico por 2 décadas. Venho ensinando Reiki há mais de 30 anos. Estudei medicina, larguei medicina no 4º ano. Acabei dentro de um hospital de novo, com um pouco da música, um pouco do Reiki, um pouco da medicina, né? Então, eu diria que tive uma formação muito particular, né? Quando as pessoas me perguntam o que você é, afinal de contas, bom, eu sou o que eu sou, né? E é difícil dar um nome exatamente para aquilo que eu faço. Eu não consigo me enquadrar dentro de uma determinada profissão, né? Mas eu diria que o que eu estou buscando, sobretudo, é estar em contato comigo, saber quem eu sou, onde eu estou, ser eu mesmo. Isso faz parte do meu trabalho também, né? Fez parte do meu tempo de música, fez parte do meu tempo de medicina, faz parte do meu tempo de reiki, faz parte também do meu tempo de hospital, né? Alguns dias antes de acontecer essa tragédia, eu estava lá com a Cida, minha mulher, né? Isso poderia ter acontecido para a gente também, né? E isso torna tudo isso, traz um ingrediente a mais nisso, né? Além da Heleninha ser antigamente queridíssima da Cida, agora queridíssima minha também, né? A experiência de ter estado naquele cenário, ter tido uma experiência maravilhosa poucos dias antes, né? Me trouxe muitas perguntas mesmo, né? Então, para começar, por aí que eu estou. Eu sou Cecília Miguel Engels e sou amiga da Camila de infância, sou cineasta e realizei esse filme como forma de sobrevivência a tudo que eu estava passando. Acho que vocês já escutaram bastante, mas é isso, assim, eu sou de profissão
uma trabalhadora do audiovisual, e aí consegui usar essa ferramenta como discurso para tudo que eu estava atravessando e precisava dar um pouco de contorno. É isso. Falo mais ao longo da noite. Agradeço muito, assim, antes que outras pessoas vão embora, cada um de vocês que estão aqui, sinto uma conexão já muito forte, porque a exposição que acontece assim ao longo do filme, acho que põe os nossos corações muito juntos, e eu os agradeço por terem estado assim atravessando essa jornada junto comigo, e essa parceria, essa paciência e esse acolhimento mesmo de terem ouvido a minha história. Tem dois microfones que estão com você o tempo inteiro? Quero começar um pouco, contar para vocês que, quando a Cecília fez o filme, nós assistimos pela primeira vez, e obviamente que me impactou bastante o filme, muito. E eu acho que eu já assisti umas 4 vezes, talvez essa seja Muito mais. a quinta, não sei. Às vezes eu também já peguei assim, já me peguei sozinha querendo ver o filme, querendo ver umas partes do filme. E aí, mas cada vez que eu vejo uma coisa diferente no filme. Ou eu percebo um diálogo diferente, ou eu percebo uma luz diferente, eu percebo assim um contexto, uma fala, né? E acho isso muito interessante, porque não é um filme, ele está acabado, ele está finalizado, mas cada hora que eu vejo de um jeito, né? O mesmo aconteceu com o seu livro. Já li 2 vezes o seu livro. Eu gosto de repetir as coisas, né? Vocês estão vendo. Mas, enfim, né? Já li 2 vezes. A primeira vez teve um impacto, a segunda vez teve um impacto diferente. Muito diferente. Eu percebi mais a sua linha, como é que você fez, como é que você construiu o livro, né? E aí eu me lembro da música, daquela música sua que eu adoro, né, Plínio? Que também bate em mim cada dia de uma forma. E hoje eu mostrei para a Marina essa música, e a Marina falou, ela é hipnótica. Eu falei, ela é hipnótica. Porque a gente fica com ela como se ela fosse penetrando no coração, na mente. Ela faz conexões, ela é muito linda demais, né? E traz a gente mesmo para um sentimento, uma coisa muito gostosa, né, quando a gente escuta. E eu queria que vocês falassem um pouco se para vocês também funciona dessa forma. Se a arte tem esse poder, né? Porque para mim tem esse poder. Eu fiz também arte-terapia durante o meu processo de luto, no início do meu processo de luto, e eu percebi que tem uma... Você põe para fora coisas, você se desapega de coisas, mas depois você revisita aqueles lugares, eles são diferentes agora, né? Queria escutar um pouquinho de vocês isso, se isso é assim para vocês também. Deixa eu pensar. Eu tenho falado bastante sobre o livro e sobre o luto, mas hoje é completamente diferente. Assim, saí totalmente do automático, e isso eu acho precioso, assim, sabe? E acho que isso é obra do seu filme. E que eu não tinha visto, né? Acho que talvez eu seja uma das poucas pessoas aqui que está vendo pela primeira vez, então eu estou no impacto dessa primeira vez.
E eu acho que isso acontece comigo também, e eu acho que isso não é uma característica nossa, de cada vez que vê uma coisa, ver diferente, mudar. Eu acho que isso é da arte mesmo, né? Que não é fechada, que é aberta, que é porosa, que cada vez tem um significado diferente, até para quem fez. Eu descubro muito sobre os meus livros com quem lê, muito. E assim, sei lá, já li coisas que escreveram sobre o meu livro, e falei, nossa, eu fiz isso, eu fui ver, e eu tinha feito. Então a gente não controla totalmente o que faz também. Acho que a arte a escrita, eu falo da escrita, né, que é o que eu faço, é a mistura do que eu consigo controlar com o que eu não consigo controlar. É essa combinação. E a maneira como ela é recebida também, acho que é essa combinação, né? Tem muita gente que fala que chora muito no meu livro, As Pequenas Chances, e eu chorei muito escrevendo. Então, eu tenho a sensação de que são os mesmos momentos, isso fica ali, né? Isso passa nas páginas, nas entrelinhas, né? Entre as palavras. Do filme, acho que eu estou vendo pela primeira vez, então, mas no final me veio um estalo, assim, e imagino que você tenha pensado nisso, quando você está lendo a carta que você escreveu com 13 anos para Camila, e você fala, né, que sente falta, sem ela sente falta de uma parte sua, né? E que você disse que você não sabia lidar com o luto, mas desde lá você já estava aprendendo, né, a lidar com o luto, desde aquele momento já. Como se cada falta dela já fosse um ensaio, né, dessa grande falta. Enfim, pensei isso assistindo. Nunca tinha pensado nisso. Tá vendo? Acho que é isso. Acho que cada pessoa que assiste, a gente escreve, cada pessoa que vê, que lê, que assiste, acrescenta a sua história também, né? O seu olhar. Bom. Então, comentando um pouco isso que você está trazendo, Leninha, que eu acho que é muito interessante, né? Tem um poeta querido, que é o Manuel de Barros, que imagino que todo mundo conhece aqui, né? Que tem um poema que fala tudo sobre esse assunto, que diz assim: repetir, repetir, até ficar diferente. Para mim seria uma profundidade gigantesca, né? Então, você vai assistir um filme, você vai ouvir uma música, você vai ler um livro, você vai estar com o seu companheiro, a sua companheira, você vai no mesmo parque, da mesma caminhada, né? A gente repete muito mais do que a gente se dá conta, na verdade, né? Isso está na arte também, isso está na relação com a arte também, né? Então, o que eu acho que a gente está repetindo, e aqui eu trago aí uma reflexão, né? A gente está repetindo uma certa experiência, né? Experiência humana, e experiência é uma coisa muito valiosa, né? A gente vive um tempo de crise de experiência, a gente está muito automatizado, né? Então, assistir um filme é uma experiência, né? E diz o La Rosa, que é um filósofo espanhol que eu aprecio muito, que para uma pessoa ter experiência ela tem que estar aberta, sensível, frágil, vulnerável, disponível, sem controle, etc. Versus a pessoa que está estruturada, organizada, convicta, com as suas ideias nos lugares muito claros, né? Então, a gente vive um tempo que, por excesso de informação, de opinião, de estrutura, né? A gente vive um tempo que a experiência se torna muito difícil, né? Então, assistir um filme desse desmonta a gente, né? Porque a gente é levado, querendo ou não querendo, a uma experiência. Eu assisti o filme ontem, estou assistindo hoje, vi outro filme completamente diferente, né? Como você falou, às vezes são pequenos detalhes, mas não é o filme é o significante, né? Que significado que toma para cada um de nós. Isso é muito próprio da arte, né? A arte é significante, praticamente. Você entra numa exposição, você vê aqueles quadros, o artista não tem que estar atribuindo significado. Quem atribui significado somos nós que vamos lá entrar em contato com aquilo, né? Então, hoje eu senti
coisas, eu compreendi coisas, eu vi coisas de você que eu não tinha visto ontem. Né? Hoje foi mais fácil para mim, engraçado. Ontem foi mais difícil. Né? E hoje foi uma experiência mais fluida, né, de entrar em contato com tudo isso e ver um pouco mais da tua humanidade. Eu tirei algumas coisas que, algumas resistências da minha primeira experiência, né, me impediram de eventualmente perceber alguma coisa. Eu assisto os filmes muitas vezes. Tem filmes que eu já assisti 30 vezes. A Cida sempre se diverte com isso. Você já assistiu o filme? Ué, mas uma música também a gente já escutou. E a gente escuta de novo a música. A gente já viu uma fotografia, um quadro várias vezes. Por que não assistir um filme? Né? E às vezes eu quero assistir um trecho do filme, tem alguma parte do filme. E às vezes meus olhos estão vendo a iluminação do filme, às vezes a música do filme, às vezes o roteiro do filme. Né? Então, reconhecer que esse repetir de hoje, de ver o seu filme de novo hoje, foi uma experiência mais aberta, mais profunda para mim. Tem uma questão no filme, no livro, e também na trajetória do Plínio, ligado à espiritualidade. Eu não sei se eu vou usar o termo certo, se é espiritualidade, se é religião, o que é. Mas você fala muito em relação ao resgate, né, de um ritual que você vivenciou, né, na morte do seu pai. A Cecília, ela faz um ritual do luto dela. Eu senti muita falta desse ritual, porque não foi possível fazer da forma como a gente gostaria de ter sido feito. E eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso, a importância do ritual. O ritual faz mesmo um fechamento? Vocês acham que o ritual é importante para que a gente aceite ou comece a aceitar a ausência ou não sei, a ausência mesmo, que a pessoa se foi. Quando perto da gente descobrir que meu pai estava com câncer, eu estava fazendo uma oficina de poesia com a Angélica Freitas na oficina cultural Oswald de Andrade, e aí eu só conseguia escrever sobre isso. E eu lembro de escrever que meu pai era um grande cinéfilo, ele se mudou para o Conjunto Nacional para estar perto dos cinemas, e ele vinha muito aqui. Com certeza ele já esteve nessa, ele já esteve muitas vezes nessa sala. E eu lembro de ter escrito um poema, porque eu acho que tem coisas que você só escreve com prosa, tem coisas que você só escreve com poesia, enfim, a forma, não sei eu que escolho a forma, acho que a coisa que eu vou escrever que escolhe como ela precisa ser escrita, eu acho. E eu lembro de ter escrito, assim, que quando meu pai já tivesse morrido, que no cinema seria um jeito de encontrá-lo, né? Então, eu não estou aqui, não estou assistindo, mas toda vez que eu vou, esse é um ritual também, né? Não é um ritual, acho que não foi essa a pergunta que você fez exatamente, mas não podia deixar de falar disso estando aqui. Ele até a carteirinha da fidelidade do Reserva Cultural, nem sei se tem mais isso, mas, enfim, ele falava, Natália, você tem que fazer. Eu lembro que quando eu estava... A faculdade de medicina, para mim, foi muito sofrida. Todo mundo que fala que largou medicina me dá uma invejinha, assim, sabe? Devia ter largado. Consegui até hoje, eu tenho que... Né, eu estava falando com a Cris agora... Até hoje, preciso largar, não consigo largar.
E eu não lembro porque eu estava falando isso, mas porque lembrei. Que quando eu estava na faculdade de medicina, e aí meu pai chegou um dia e estava tendo mostra de cinema, e aí ele chamou eu e minha irmã, falar que a gente tinha que ir na mostra de cinema. E assim, era uma ordem de pai, né? A gente cumpre. Era uma permissão. Ele falou assim: quando tiver mostra, vocês podem faltar na aula. Tinha que fazer aquilo. Era mais importante do que ir para a faculdade. Aí tá bom. E aí ele era médico, exatamente. Ele que estava falando, sabe, essa coisa de permissão de pai. Então era muito, muito forte para ele. Mas aí quando eu queria largar a medicina, ele não foi tão legal, né? Mas e aí quando ele morreu, ele era uma referência assim de segurança muito grande para mim, né? Mas quando ele estava morrendo, a gente pôde falar para ele: pai, pode ir, tá tudo bem. Assim, você já deu tudo para a gente consegue, né, seguir. Mas quando ele morreu mesmo, e apesar de a gente de viver cada etapa, assim, de se despedir, fazer, não tenho uma sensação de que eu devia ter feito mais alguma coisa, o que é um imenso privilégio. Veio uma dor como se nada disso tivesse servido para nada, assim, sabe? E aí vieram os rituais fúnebres judaicos. Eu não me considerava, antes disso, uma pessoa judia. Eu acho que, nesse momento, até é difícil não falar o quanto o significado de judaísmo tem se transformado, para mim, e acho que no mundo inteiro. Tem me perguntado o que é ser judia, e, para mim, eu percebo hoje que é uma identidade mesmo, mais do que uma religião. E foi a morte do meu pai que me aproximou. Minha mãe era judia ortodoxa. Minha mãe está viva, mas ela tem Alzheimer, ela não consegue mais cumprir os rituais. E aí, quando eu comecei a seguir, passo a passo, o que os rituais me mandavam fazer, eu percebi que aquilo... Eu escrevo no livro, né? Eu precisava fazer aquilo que eu precisava de uma lista de tarefas para existir. Agora você vai fazer isso, agora você vai fazer isso, agora você vai fazer isso. Porque sem aquilo eu ia ficar perdida. Era essa a sensação. E eu me desviava da minha dor também, tentando adivinhar os significados por detrás daqueles rituais. E eu me sentia amparada não por Deus, mas pelos meus ancestrais, pelas pessoas que criaram aqueles procedimentos, assim, né? E que cuidavam de mim tanto por me colocarem numa cadeia da humanidade, de pessoas que... Se eu estava vivendo aquilo e se existia regras para aquilo, é porque outras pessoas viveram isso antes de mim. E estão vivendo isso desde sempre, desde que a humanidade existe. E também me sentia cuidada e amparada concretamente e simbolicamente. Acho que isso que é bonito, assim, de muita sabedoria, né? Por exemplo, o ritual de assim que você chega do cemitério, depois de enterrar alguém, você precisa comer um ovo. E aí eu ficava pensando, nossa, isso é muito... E minha irmã, por exemplo, minha irmã passou dias sem comer. E aí acho que uma das primeiras coisas que ela comeu em dias foi o ovo do ritual. E aí eu falava assim, é um aporte nutricional, né? E, ao mesmo tempo, tá instaurando ela no ciclo, né, do ovo. Várias religiões têm o ovo como símbolo do ciclo. E até a artista plástica Annelise Igreja, que fez a capa do meu livro, eu não tinha também, aí essa coisa que a gente não controla, eu não tinha percebido que nas 3 partes do livro tem ovos e ovas, né, como se, assim, e o livro é um ciclo também.
E aí ela, que precisava de elementos gráficos para pintar, ela percebeu essa recorrência, assim, né, do ovo e da ova, e colocou ali, e a concha, enfim, outras coisas que não têm a ver, que foram dela. Então, acho que foi muito importante para mim. Acho que me aproximei até do meu pai, né, da minha mãe, da minha família, de mim, porque eu me conheci de uma outra forma, né, nessa identidade judaica. Então, o livro também é a história dessa descoberta. E eu lembro que uma amiga, e foi curioso isso, logo que o livro foi lançado, eu estou falando muito, né? Eu sempre acho que eu não vou ter o que falar, e aí, exato, e vou. Eu lembro que comecei a lembrar várias coisas que eu não tinha colocado no livro. E eu falava, putz, faltou colocar isso, faltou colocar isso. E aí eu, depois... Você vai fazer uma segunda edição. Não, mas aí depois eu entendi que bom que eu não coloquei, porque aí eu guardo para mim, só para mim, né? Algumas coisas que não estão no livro, que deixa de ser meu. E quando a gente escreve, a gente também perde a possibilidade da memória se transformar. Né? É aquilo. Tudo bem que eu posso ler sempre de um jeito diferente, mas as palavras são aquelas, estão ali. E uma das coisas que eu não escrevi é que duas amigas vieram participar desses rituais, uma foi no enterro e outra foi numa das rezas, e essa outra também, outra beleza das rezas, que são, por uma semana, reza de manhã e de tarde, e entre essas rezas você fica sozinho. Então, acho que sozinho, silêncio em casa. Era uma alternância entre estar acompanhado e estar sozinho, estar acompanhado e estar sozinho, para que nenhum dos dois pesasse demais, assim, né? Para que um possibilitasse o outro, estar sozinho possibilitasse estar com outras pessoas possibilitassem estar sozinho. E acho que a vida é um pouco isso, né? A gente precisa alternar isso. E aí uma amiga que tinha perdido a mãe veio no enterro e eu perguntei para ela, assim, meio ávida, precisava saber, porque estava doendo tanto. Eu olhei para ela e falei, passa, dá para viver depois disso, assim? E ela virou e falou, a mãe dela tinha morrido fazia uns 6, 7 anos, falou, passa, dá. Ela não tinha como responder outra coisa naquele momento. E aí, numa dessas outras rezas, veio uma outra amiga que tinha perdido o pai fazia 30 anos, e aí eu perguntei para ela, passa? E ela virou e falou, não passa. E as duas têm razão, que passa e não passa. Né? Acho que é isso, o luto, ele passa e ele volta, ele passa e ele volta, ele se transforma e nos transforma. Eu vou falar um pouco de ritual, o que eu entendo de ritual. Eu acho uma pena, porque a nossa contemporaneidade se desconectou, né, de ritualizar tudo. As culturas dos nossos antepassados tinham isso para desde quando a menina menstrua pela primeira vez até o momento que os filhos saem de casa. Tudo isso para todos os conjuntos sociais era ritualizado. E uma coisa tão grandiosa quanto a morte ficar sem ritual, para mim, é inaceitável. E eu tenho uma trajetória de espiritualidade que ainda bem que foi de lá que eu aprendi a fazer essas coisas e sei lá, e tinha os recursos. Hoje, vendo o filme, eu entendo que ele, como um todo, é um ritual, né? O filme é um ritual, e ele também, cada uma das partes é um ritual. E ele, no processo de como eu escolhi o que eu ia atravessar, eu um pouco criei um ritual para cada uma das partes onde doía. Né? Eu tenho essa parte que é mais verborrágica, de falar, quase uma sessão terapêutica, porque a minha cabeça doía, a minha mente doía, né? Os meus pensamentos eram incessantes. E ali eu entendi que falando, ritualizando uma fala, eu poderia elaborar isso.
tem a parte do ritual do canto, porque era um incômodo no meu peito, numa energia travada, que não me deixava conseguir acessar uma coisa que era aqui, eu não sei muito explicar. E sem contar o que é mais ritualístico, óbvio, né? Que foi quando eu convido essas duas amigas que são grandes elaboradoras de ritual para efetivamente uma coisa que eu chamo ritual, porque as outras coisas no processo não chamavam ritual, chamava a música, a conversa. E hoje vendo, não, a conversa é ritual, a música é ritual. E as outras coisas, obviamente, são rituais e são cheias de significados. E eu acho que a gente precisa trazer isso para a nossa cotidianidade. Às vezes é fazer uma comida naquele dia que você vai começar um trabalho novo e emanar esse gesto de coisas para dar um passo novo, queimar num papel aquela dor que você sente pelo seu cachorro que morreu e colocar ali as lembranças e acender uma vela e queimar. Eu acho que são pequenos gestos do nosso cotidiano que materializam, assim, isso no processo do filme eu fui entendendo. Concretizar coisas de formas materiais, ter uma boneca, né, que é um símbolo que às vezes deixa as pessoas com muitas dúvidas no ritual, onde eu tô com a boneca, que é um patuá, é um objeto construído com muitas intenções de axé mesmo, eu começo vestida de preto, aquilo ali simboliza eu mesma, de luto. E aí eu faço todo um atravessamento de muitas coisas, de barro, de pipoca, de defumação, de canto, de massagem, de acessar a memórias, e eu transformo aquela boneca que estava vestida de preta numa boneca vestida de outra coisa. E aí a gente, talvez uma pessoa cética possa falar, grande coisa, não significa nada, mas significa dentro das nossas lógicas mágicas e não sei quem sou eu para falar de psique perto de vocês, mas é concreto. E aí a hora que eu vejo a boneca que atravessou de vestir tudo preto para vestir cor e está aberta para continuar a vida, eu, Cecília, acredito que eu posso continuar a minha vida, que eu posso sair desse looping que foi. Porque uma coisa que eu lembrei essa semana, que foi um start, inclusive, para fazer o filme, eu lembrei que eu passava o tempo inteiro dizendo, nos primeiros meses, não é possível. Eu estava escovando os dentes e eu falava, não é possível que isso aconteceu, não é possível. Eu tinha que sair para trabalhar, eu falava, não é possível que isso aconteceu, não é possível que aconteceu. Ficando tão incrédula de que a tragédia tinha acontecido e que a minha mente virou um mantra do não é possível, não é possível. E aí eu lembro o momento que veio o insight de falar, se você repetir que isso não é possível, se você ficar só nessa chave, você não vai sair desse limbo. Você não vai ser... Enquanto você não achar que isso, sair de que não foi possível e acreditar de que de fato aconteceu, você não vai dar o passo seguinte. Porque hoje em dia eu vejo isso, né? O filme foi um desejo de seguir, de continuar, de curar, porque, no fundo, é um pouco uma coisa que a gente sente. As pessoas que se foram, sendo em quaisquer situações, não vão desejar para quem ficou que a gente fique estagnado no que a gente está vivendo, né? Essa também é uma força propulsora de pensar, quando eu falo, a Camila, se pudesse me falar uma coisa, ela ia falar dança. Ela não ia falar, amiga, se emburaca e se deprime, sabe? E fica repetindo que não foi possível, não foi possível. Ela ia me dar um pontapé na minha vida, passa glitter na cara e vai dançar carnaval. Então, é isso. Então, de fato, eu lembro, só para contar, que o primeiro carnaval, depois da morte dela, foi muito difícil, mas eu saí na rua como um gesto, também foi a minha conexão, que nem você vem ao cinema para encontrar o seu pai,
Eu fui para o carnaval porque eu queria encontrar a Camila. Bom, eu já estou olhando por um outro lado, né? Para me pegar um pouco quando você fala de espiritualidade, para mim você coloca o ritual dentro de um certo contexto, né? Então, primeiro eu quero assumir assim que as nossas palavras nunca são suficientes, né? A gente fala espiritualidade, que nessa sala cada um vai pensar uma coisa diferente, vai conceber uma coisa diferente que está ligado à educação que a gente teve, às experiências que a gente teve na vida, né? Então, para mim, espiritualidade me leva a pensar no mistério. A primeira palavra que eu associei é mistério, nessa grandeza, né, do universo que a gente vive e como a gente não sabe nada desse grande mistério, né? Se o universo tem esse tamanho, a gente habita este lugarzinho aqui. E o resto são relações, às vezes, confusas, compreensões confusas, né? São leis que a gente não consegue formular, né? Mas ainda assim a gente está vivendo essas leis, né? Então tem um saber que é transmitido através das gerações, né? Através da ancestralidade, que nos faz ter um pouco mais de consciência na relação com esse grande mistério, né? E eu acho que os rituais são formas, por um lado, né? São formas que são trazidas, né, através das gerações, para que a gente possa ter uma experiência na relação com a morte, com a vida, com a comida, com a menstruação, né, com a doença, com o sofrimento, né? Então, o ser humano vai encontrar ritual para quase tudo, né? E para mim é importante diferenciar o que são os rituais que estão dentro de um determinado sistema de crenças, aí são muitos, né? De rituais que às vezes são rituais que a gente mesmo foi criando, que são um pouco um híbrido de alguma coisa que a gente já viveu, né, em um lugar que a gente misturou com outra experiência. Então, eu, por exemplo, eu nasci católico, digamos, né? Fui introduzido na religião como um católico, mas de lá para cá eu passei pelo budismo, espiritismo, reiki, yoga, vai embora, né? Até o momento que eu já não me sinto, eu não assumo nenhum sistema de crenças como o meu próprio sistema. Mas em cada uma dessas fases eu tive minhas próprias experiências de contato com os rituais também, né? Por exemplo, eu estudei no Colégio São Luís, alguns de vocês conhecem, né? Eu estudei lá até os meus 14 anos e tinha aula durante a semana que era missa. Então, assim, matemática, geografia, português, missa, história, papapá. Era parte da história. E a gente era praticamente conduzido a confessar. A confissão é um ritual, né? E na minha confissão tinha sempre 3 pecados comuns que eu fazia ali, né? Vocês querem que eu fale os pecados? Quais eram? Eu faltei na missa no domingo, porque eu ia na missa-feira de na quinta e no domingo não ia. Esse era o pecado. O outro, eu falava palavrão, era considerado pecado também, né? E outra era meio estranha, porque eles falavam de pecar contra a castidade, mas eu não entendia o castidade, eu entendia cidade. Então eu me confessava assim, eu pequei contra a cidade. E eu mesmo não estava entendendo o que eu estava falando ali. Isso é uma demonstração de um ritual vazio, né? Uma coisa que você muitas vezes faz, a gente repete certos formatos, e a gente não está presente, né, no ritual. Acho que o ritual convida a gente para algo que tenha uma verdade, uma presença. Eu posso fazer meu ritual como eu vi no filme dela, né, um manjericão, um alecrim lá, e ter ali algum significado, e aquilo está pleno para mim, como eu posso estar fazendo uma confissão dentro de uma igreja católica que não tem nenhum valor para mim, porque eu sei que na próxima quinta-feira, na aula que era missa, eu vou falar as 3 coisas de novo, né? Então, o significado, a potência, a vitalidade do ritual, ela é absolutamente essencial, né? Depois, bem mais tarde, eu entrei em contato, né, na minha vida com o Reiki, que a gente tem um ritual de iniciação, né, que é um ritual formal japonês, que vem dentro de uma tradição oral, né? Uma coisa que é toda recheada de cuidado, do sagrado, do ser aprendiz, estimular, na verdade, ativar dentro dos seres humanos
a capacidade de trazer energia vital universal através do toque das mãos, né? Coisa completamente improvável na nossa cultura ocidental, né? Mas por fazer isso há 30 anos, ter feito isso com muita gente, eu vejo que eu faço aquele ritual com os meus alunos, eles saem tendo uma prática de Reiki, né? Então, na minha racionalidade, é uma coisa muito difícil de compreender, né? Mas na minha experiência, eu vejo que isso é uma realidade para mim, uma realidade com as pessoas também, né? Então, acho que, de novo, o ritual, voltando para o Manuel de Barros, né, é uma repetição, né? É algo que a gente repete, que pode ter uma origem ancestral, está ligado a algum sistema, alguma filosofia, ou pode ser uma coisa que a gente mesmo criou, né? Eu sempre que eu vou sentar num lugar como esse, eu tenho o meu ritualzinho, né? Ele é ritualzinho porque ele é íntimo, mas na verdade é um ritual importante. Tem algumas coisas que eu digo para mim mesmo, né? Para me conectar com a responsabilidade de ter um microfone na mão e estar compartilhando coisas que podem ser interessantes, úteis, né? Ou inúteis, né? Para as pessoas. Então, para que eu possa assumir melhor, né, mais claramente a responsabilidade sobre a minha palavra, eu tenho as minhas palavras que eu digo para mim mesmo, né? Que são como pequenas orações, e que eu nunca falei em voz alta também, né? São meus próprios rituais, né? Então, eu acho que frente à morte, né, e frente ao luto, a gente pode ter rituais que estão dentro da nossa prática, da nossa tradição, da nossa religião, etc. Mas eu acho que, no fundo, todo mundo tem seus pequenos rituais ali, né, para lidar com o sofrimento, né? Acho que o que eu gostaria de sublinhar mais nisso aqui é assim, que tem muitas experiências humanas que são muito misteriosas para a gente, coisa que a gente não compreende. E a morte talvez seja a que a gente menos compreende, né? Então, ela não cabe na nossa racionalidade, a gente não consegue perceber de forma estruturada, a gente não consegue sentir de forma estruturada, a gente não consegue manifestar isso de forma organizada e estruturada, né? Então, na relação com o mistério, volto ao começo da minha fala aqui, na relação com o mistério, às vezes a gente tem a nossa própria forma de se relacionar com isso, né? Eu escrevi uma vez um capítulo de um livro que a Karina Fukumitsu, que está aqui, organizou. Nunca me lembro o nome do livro, acho que é Quando a Morte Chega em Casa, alguma coisa. Né? E eu escrevi um capítulo que eu sempre falo isso, eu não me lembro o nome do capítulo, se é Vida, dançando com a morte, ou se é Morte, dançando com a vida, né? E para mim é a mesma coisa, né? Isso mostra um pouquinho como as formas, né, elas podem ter significados diferentes até em momentos diferentes. E os rituais também, né? Quanta coisa a gente não faz que tem um bruto valor, depois de um tempo não tem mais, né? Eu tenho na minha casa assim, umas 10, 15 pastas que tem uma etiqueta escrita assim, vale ouro, né, das últimas 5 décadas da minha vida, talvez, né? E às vezes eu tenho coragem de abrir, eu olho lá e falo, nossa, não vale mais ouro. Já não tem mais significado. Isso é a morte, né? A morte da forma, a morte do significado. A gente tem que encontrar outras formas, né? Então, eu acho muito, muito importante que a gente tenha lugar, né? Dê lugar a nossos rituais particulares, pessoais, coisas que a gente mesmo cria. Na hora de cozinhar, na hora de dormir, na hora de tomar banho, na hora de enfrentar a morte, na hora de ir para a cama, na hora de sentar para falar, né? Eu gostaria agora de ouvir vocês. Quem é que quer perguntar? Alguém tem uma pergunta, eu acho importante. Vamos lá. Você fala. Quem quer? Fala seu nome. Ai, obrigada. Boa noite, meu nome é Arthur. Fazer um elogio, né? Eu acho que eu sou colaborador de um instituto que também é o nome de um casal, é o Instituto Zé Cláudio e Maria, que é um casal de agroextrativistas que foi assassinado em 2011.
em Marabá, no meio da floresta amazônica, lutando contra os madeireiros, né? Então, o meu comentário é nessa questão de ressignificar o luto, né? Que tem muito a ver com a criação do Instituto, com o uso da arte para a política, né? A comunidade, né? O luto dessa comunidade, ela é processada. Como é que ela é ressignificada? Todo ano tem a Romaria dos Mártires, né? Então a comunidade toda faz uma romaria pelo território onde, né, os madeireiros assassinaram o casal, onde as lembranças, né, as lembranças que estão muito coladas no território também, elas são trabalhadas, repensadas. E nisso, numa luta política de domínio do território que está sempre sendo ameaçado por uma barragem, por um madeireiro, por um fazendeiro, por uma hidrelétrica, por uma atividade exploradora, por um empreendimento logístico, como uma rodovia, uma hidrovia, um linhão. Tudo isso, no Brasil, continuamente, está produzindo lutos, né, está produzindo mortes, perdas, e algumas comunidades fazem isso também entram na luta política para processar esse luto, né? O que acontece também, por exemplo, com os familiares, geralmente mães, de vítimas da violência estatal, né? Geralmente jovens negros. Também a luta dessas mães na defensoria pública, tentando dar um significado para a perda daquelas pessoas. Então, eu acho que a arte realmente ressignifica o luto, mas é porque a arte também é política, ela mexe com os movimentos, os conflitos, ela dá atribui novos sentidos. Então, eu acho que, principalmente uma questão de mineração, que é uma atividade tão danosa para o território, né, que muda completamente o meio de vida do território, a política ela surge como uma forma, a luta política, não a política, mas a luta política, né, surge como uma forma de a gente tentar transformar. Acho que o luto, o mundo para de fazer sentido porque as pessoas estão continuando se mexendo, só que, nossa, as coisas perderam sentido porque perdemos aquela pessoa querida, aquela relação importante. A gente tem que transformar o mundo, não é mesmo? Essa transformação muita gente faz numa trajetória pessoal. Essa trajetória pessoal vira uma trajetória coletiva. E isso é um pouco o que esse evento, né, o Instituto criado, também faz. Então, é uma coisa que é importante. Eu gostaria apenas de marcar essa situação de a ressignificação, ela tem que ser mesmo, não pode ser apenas interna, ela precisa se projetar para fora, né? É isso. Mais alguém, pessoal? Ivan, né? Obrigado. Arthur, muito obrigada. E depois vamos trocar contato, porque são instituições, acho que, parceiras. Boa noite a todos. Sou Claudemir Darquinei Santos, sou do coletivo Aldeia Satélite, que é um espaço cultural em São Miguel Paulista, e faço parte do Festival Livre da Literatura de São Miguel também. Queria fazer um comentário com a Cecília, né? Parabéns pelo filme, fantástico. Em meados da década de 90, eu assisti A Liberdade Azul, do Krzysztof Kieslowski, onde a personagem da Juliette Binoche é uma mulher que perde o marido no acidente de carro, e como o marido morre, ela tenta se anular em vida. Enfim, eu assisti muito jovem esse filme.
Alguns anos depois, eu perdi um irmão, né? E o filme ele ganhou outro significado para mim, da questão do luto, né? Porque não sei a maioria das pessoas, mas pelo menos algumas pessoas que eu converso, dependendo do tipo de morte que a pessoa sofre, vem um sentimento de culpa e uma sensação de anulação perante a vida. E o seu filme, ele é praticamente ao contrário. Tem você ali tentando buscar um significado para tudo aquilo. Eu queria saber se antes disso houve esse, apesar de isso é uma pergunta que o filme meio que já responde, mas se houve esse sentimento de tentar essa anulação, né? E como isso se transformou em arte. Porque uma coisa é esse processo que cada um de nós passa, e outra coisa é expressar isso através da arte. Eu venho de, acho que um contexto emocional, familiar, social, estruturado. Então, essa tragédia aconteceu, mas eu nunca me senti desestabilizada no ponto de pensar em coisas mais drásticas, tipo, a minha vida não vai continuar. A minha dor era insuportável, mas eu conseguia pensar em recursos e suportes que pudessem me ajudar. E esses recursos, eu digo, apoios de amigos, apoio de familiares, processos terapêuticos. Então, quando eu entendi que isso era o que ia não me anular em vida, eu também entendi que eu queria gravar. A primeira coisa foi, eu vou ritualizar essas coisas, o caminho do ritual foi, isso tudo precisa ser ritualizado. Só que eu sou uma pessoa que me comunico na plataforma audiovisual, eu me comunico com a linguagem do cinema. Então, eu vou gravar, porque eu acho que isso é uma crença anterior à morte da Camila, que a câmera sacraliza todas as coisas. Eu sou uma crente que o cinema é mágica, então eu sei que quando a câmera está numa situação, hoje em dia isso está muito banalizado por causa dos celulares, mas eu sou uma pessoa da época do cinema 35mm, que você ensaiava 12 vezes e rodava 10 segundos. Isso é mágica. Então eu sabia que a hora que eu pusesse a câmera dentro do ritual, o que já seria mágico ia ganhar outra dimensão. Então acho que é por isso que eu escolho filmar o que eu vou atravessar, porque eu poderia ter feito tudo isso sem a presença da câmera. Eu poderia ter chamado essas pessoas para viver tudo isso sem gravar. Mas eu sabia que a câmera era um elemento a mais, que ia deixar tudo isso mais importante mesmo. E aí, quando eu gravo, eu tenho um acordo com as pessoas que participaram de que eu não tinha nenhum compromisso de que isso ia se tornar um material público. Eu gravo tudo isso e muitas outras coisas que não estão no 1h10, né? Porque quando a gente faz um filme, a gente grava muito mais conteúdo do que de fato vai. E isso vai para a gaveta. E eu faço o meu processo de elaboração com essas pessoas, com a filmagem dentro de mim, mas eu deixo o conteúdo guardado. Ele fica guardado quase 1 ano. Foi quando entrou a pandemia que eu retomei, falei, acho que eu vou reassistir isso e ver se faz sentido que eu compartilhe com as outras pessoas desse ritual. Aí foi um outro ritual, porque eu estava reassistindo tudo depois de 1 ano. Eu já era uma outra pessoa assistindo aquilo que eu tinha gravado. Foi um pouco isso. Respondo o que você me perguntou? Cês, a gente tem pergunta aqui em cima. Ah, tá. Depois tem uma pessoa aqui. Oi, na verdade, queria fazer para os convidados. A Cecília fala no filme, e
é como uma queixa, né, que os pais, os avós não preparam as crianças e os jovens para enfrentar uma situação de luto. Aí queria ver como hoje a orientação de vocês, porque isso me pega muito, né? Eu sou mãe dela e acho que tem uma culpa aí nisso. Então, eu queria assim uma orientação de vocês, como os avós, os pais podem orientar seus filhos para não sofrerem tanto. Obrigada. Acho que eu vou pegar daí. Também me pegou essa parte do filme. Né, eu lembro dela. Vocês não me prepararam. Né? E eu acho que eu vou dar uma volta assim, né? Eu vou começar por um provérbio japonês que eu adoro, que fala o seguinte: quando eu estou com sede, é tarde para cavar um poço. Né? Isso eu falo em nome de uma preparação, né? Quer dizer, se eu vou cavar o poço na hora que eu estou com sede, eu não tenho como fazer isso. Então eu tenho que estar lá para trás, considerando que em algum momento eu vou ter sede. E cavar meu poço. Isso aqui é o preparo, né? Isso que a gente se preparar. E eu acho que a gente tem que se preparar, especialmente para viver a vida, né? Não dá para. Eu não acho que a morte é um assunto à parte da vida. A gente tem que se preparar para ser feliz, a gente tem que se preparar para ser pleno, a gente tem que se preparar para ser gentil, né? Nas nossas relações. A gente tem que se preparar para ganhar o dinheiro que a gente precisa para viver do jeito que a gente precisa. A gente precisa se preparar para ter uma relação ética com a vida, consigo, né? Tem que se preparar para cuidar da energia, da espiritualidade, da mente, do corpo, né? Cuidar do meio ambiente. Tudo isso é preparação, tudo isso é educação, de alguma maneira, né? Então, aí para mim chega num ponto assim onde eu acho que a experiência do indivíduo é muito importante nessa preparação. Os nossos pais não conseguem, acho que eu estou falando como pai aqui, né? Os nossos pais não conseguem passar tudo para a gente, né? Ou eles passam tudo, a gente que não consegue pegar tudo, né? Porque eles são o que eles são, os pais são o que são, né? E a gente não aprende só aquilo que eles falam para a gente não tem uma cartilha exatamente, né? A gente está lá convivendo, e ali estão as lições que são luminosas e outras que são sombrias, né? Tem aquelas que a gente gosta e aquelas que a gente não gosta. E o conjunto delas é perfeito, né? Quando a gente critica, às vezes, as coisas que faltaram, né, da gente receber dos nossos pais, muitas vezes é porque a gente não consegue dar o valor, né, dar significado e valor para os desafios que foram propostos no contexto familiar que a gente viveu, com os pais que a gente teve, né? Então, eu acho que, por um lado, os nossos pais, eu não estou me defendendo, não, tá? Acho que os nossos pais eles passaram para a gente tudo que a gente precisava receber, e aí é a nossa responsabilidade, aqui que eu acho que eu quero chegar, mãe da Cessa, né? É a nossa responsabilidade individual de cada um de nós se preparar, se educar, se abrir, se azeitar, né? Para termos experiências humanas que a gente considera que são boas, né? Então, por exemplo, vou fazer um linkzinho que eu acho que é importante aqui, a coisa da arte, né? A gente pensa em arte como uma coisa que vem de fora para dentro, né? Tem os artistas, tem os cineastas, tem os músicos, tem os escritores, para falar três aqui dessa frente aqui de pessoas que estão aqui, né? E tem pessoas que realmente vão mais profundamente nessa questão da arte. Mas a arte em si, como um elemento humano da história, ela é muito castradora, porque ela define padrões, ela faz exigências técnicas, ela define que há pessoas que têm um certo dom e outros que não têm, né? Então, baseado nisso, lá quando eu tinha 25 anos, eu formulei um conceito que para mim ainda é muito importante, que é o de arte doméstica, a arte que eu faço em casa, né? A arte que eu faço na minha vida pessoal, que não tem padrão estético, é como a música que você estava cantando lá. Não vou aprender a cantar para cantar alguém, vou aprender a cantar é intransitivo, porque eu vou cantar, só por isso. Não é para alguma coisa, né? Então, a gente é muito falho em termos de cultura, creio eu, né? Na nossa experiência com a nossa própria expressão, na nossa percepção,
né? A gente é muito deseducado, né? E a arte pode ensinar, a experiência da arte pode ensinar muita coisa, mas principalmente aquela arte que você vive em casa. Então, estou trazendo essa ideia como a experiência da arte doméstica, no caso, como uma fonte, uma preparação, uma fonte de educação para a gente viver morte, para a gente viver vida, para a gente viver dor, para a gente viver sofrimento, separação, alegria, felicidade, plenitude, né? É responsabilidade do indivíduo, né? Então, acho importante a gente olhar a coisa social, né? Mas acho que a coisa social, sem que o indivíduo não esteja ali, né, fazendo o seu trajeto, fazendo sua autoeducação, se preparando para tudo, fica muito vazio, né? A gente tem, lá onde eu trabalho, eu e a Maria Júlia Kovacs, que está aqui, né, a Regina Liberato, a gente faz um encontro mensal que chama Falando de Morte, né? Faz 2 anos que a gente vem fazendo isso. Eu me preparo muito ali, mas não é porque alguém está me dando uma aula, alguém está me dizendo como viver, né? Mas de ter como me alimento da experiência do outro, das palavras que os outros encontram para se referir às suas experiências com morte, né? Teve um dia lá que a gente ficou conversando sobre como que a gente gostaria que fosse o nosso próprio velório. Olha que assunto interessante, né? Quais são os rituais? Como que seria o caixão, né? Como seria o... Enfim, é uma conversa que apareceu lá. Era uma teoria sobre relação com a morte? Era uma preparação objetiva para lidar com a morte? Não. Mas o contato com essa experiência, claro, abre os meus sentidos, abre a minha compreensão sobre o que a morte é e naturaliza a experiência da morte, o que eu acho que é extremamente importante também, né? Bom, e assim por diante. Eu acho que provavelmente você, mãe da Cessa, segundo o filme, não tinha preparado ela para o que viria, porque você também não tinha sido preparada, né? Porque coletivamente isso não consta nos rituais, nas práticas da nossa sociedade, né? A gente não fala de morte, a gente vive numa sociedade capitalista que acho que o motor dela é acreditar que a gente não vai morrer, por isso a gente consome desenfreadamente. Mas mesmo que você tivesse sido preparada e tivesse preparado a Cessa, e mesmo que esse preparo fosse algo disseminado, vamos dizer assim, eu fico imaginando, eu lembro do livro da Rosa Monteiro, A Ridícula Ideia de Nunca Mais Te Ver. No começo ela fala: a morte e o nascimento abrem o tempo, né? E acho que tem muitos paralelos, né, entre os dois, o começo e o fim da vida. E para o nascimento a gente se prepara muito, né? Tem curso, tem grupos de conversa, tem listas de compra, tem 1000 opções de como nascer, 1000 chás, 1000 coisas. Só que aí chega na hora, não adianta nada. Eu lembro quando eu nasci meu primeiro filho, eu falei: ninguém me avisou que era isso, esse caos, essa coisa, assim. E mesmo se tivessem avisado, não adianta, assim, porque eu acho que o ritual, e aí voltando para a questão do ritual e da promessa a importância disso está no próprio ritual, está na própria promessa. Não é para depois, não é para outra coisa. Então, talvez preparar para preparar para o vínculo, mas é que na hora a gente está, como você falou, da experiência, diante de uma grande experiência. Não tem como a gente, não tem cartilha, não tem como. Essa dor, ela é sempre única, né? Então, para isso, a gente se prepara, e tem que se preparar, mas não vai adiantar nada. Mas a gente tem que continuar se preparando, mesmo assim. Acho que para estar um pouco mais
de uma outra forma diante desse abismo, assim, né? Que se abre. É um abismo. É vou cavar o poço. É. Antes de ter a sede, talvez. Tem mais uma pergunta ali, né? Oi, boa noite. Meu nome é Natália. Na verdade, eu ia fazer a mesma pergunta, mas eu acho que eu vou puxar para um outro lado. Minha avó está bem idosa, né? Está bem debilitada, e recentemente eu fui na casa dela, fui dormir uma noite lá, e no dia seguinte eu tive que ajudar a minha tia a dar banho nela. E no dia eu ajudei, né? E no dia seguinte eu voltei para minha casa, eu comentei com a minha mãe, eu falei: por que você nunca me disse que um dia eu ia ter que dar banho no idoso? E minha avó pelada, assim, não foi natural, assim, eu nunca tinha passado por isso. E ela falou: Natália, eu não pensei que eu tivesse que te contar isso, porque na minha vida, naturalmente, a gente via em casas com muitas pessoas e que a gente ia fazendo isso desde pequeno, então ninguém nunca tinha que contar nada. A gente via e reproduzia as coisas conforme elas iam acontecendo. E, por acaso, também rolou recentemente, está rolando, né, no Twitter, uma discussão que eu não vou em velório, porque eu não gosto da energia, porque eu não frequento. E eu queria entender um pouco se isso tem a ver com uma questão do nosso tempo, se também é uma crise relacionada a vínculo, se a gente está ficando mais individualista. Eu queria um pouco entender as reflexões de vocês acerca da morte, mas entendendo o contexto de agora, assim, não só de redes sociais, mas talvez nesse momento que a gente está com esses vínculos um pouco menos profundos, assim. Eu também nem sei se é tão fácil para mim falar isso, se é uma perspectiva minha, eu não acho que seja. Mas é isso, assim, queria entender se o luto hoje é diferente do luto de 20 anos atrás, ou se não, se luto é sempre luto. Olha, começando desse finalzinho, né? Se é igual 20 anos atrás, não sei. Não sei. Mas acho que muita coisa está se transformando, então provavelmente o luto também. Mas é curioso você falar do Twitter, né? Está tendo uma discussão do Twitter, estou falando que a gente não vai em velório. Realmente, velório e Twitter são, acho que, um antítese do outro, na verdade, né? E eu acho que as redes sociais, em geral, eu tenho pensado muito, por exemplo, nos grupos de WhatsApp, que teoricamente são lugares de encontro. Acabam sendo lugares de desgaste, de discussão, de atrito, de exaustão, né, de uma demanda incessante. A gente não tem descanso, por conta do celular a gente não tem descanso. E talvez esse seja o grande problema, né, de não ter a pausa, não ter o tempo vazio, não ter o tédio, não ter não tem um espaço vazio no nosso cotidiano. É tudo ocupado por tela. A gente está esperando o elevador, tem uma tela. A gente está no farol, a gente pega o celular. A gente está, sei lá, subindo o elevador, tem lá uma tela. Atrás do Uber tem tela em todo lugar. Assim não, seus olhos não podem olhar pela janela e ver o carro passar. E eu acho que isso tem tudo a ver com a nossa relação com a morte. Porque é a nossa relação com o tempo, né? E a gente ocupando todo o tempo, a gente não, a nossa relação com ele fica totalmente deturpada, assim, né? E acho que isso transforma o luto também, a nossa capacidade de elaborar, e aí a morte talvez assuste muito mais, porque ela é muito mais irreal e ao mesmo tempo distante, banal, alheia, né? Não diz respeito a gente. Por isso que não vou no velório, porque eu não gosto da energia. Realmente, acho que ninguém gosta da energia do velório, mas acho que pena também, né? Porque é um lugar de despedida, de encontro, de afeto, de abraço, de muita intensidade, né? O fim, acho que o fim e o começo da vida, né, são lugares de muita intensidade.
Então, enfim, só pensando um pouco aí no que você falou. Natália, né? Não é muito difícil de lembrar. Eu acho que só um pouquinho mais aqui com a Natália, né? A Cissa fala no filme dela, no momento, alguma coisa como uma ilha de dor e tristeza, né? E eu acho que é uma forma poética, né, de falar um pouco da experiência do luto, né? E para mim a sensação que eu tenho quando eu ouço ela falando isso é que o luto é uma experiência absolutamente individual. Foi em 1550, foi em 1980, vai ser em 2450, né? Uma experiência que é muito individual, que está, claro, permeável à cultura em volta, né? Permeável a um montão de coisas, né? Mas eu acho que o lugar mais valioso, mais profundo, mais importante, né? Independente de qualquer época, de 20 anos atrás, de mídias sociais ou não, é como que eu vivo a morte, né? Como que eu vivo a perda. E aqui é importante dizer, né, que tem uma parte do nosso treino, né, que são as diversas mortes que acontecem todos os dias, né? A gente não pode pensar só em morte do corpo físico, né? A separação é uma morte, fim de um ciclo é uma morte, uma crença que era uma coisa muito importante para você já não existe mais, é uma morte também, né? Você chega na geladeira louco para comer aquele seu mamão, não tem mamão aquele dia, não deixa de ser uma pequena morte, né? O filho foi embora de casa, casou, foi sei lá para onde. Então, o tempo inteiro a gente está vivendo fins de ciclo, a gente está tendo a oportunidade de viver uma experiência que é uma experiência super individual, é eu comigo. Essa é a experiência mais difícil, né? O que a tela faz com a gente é tirar o nosso olhar para cá. O que a meditação faz com a gente é trazer o olhar para cada um para si, né? É o olhar cada vez mais difícil na nossa cultura, a gente olhar para si mesmo, a gente ter tempo para si mesmo, a gente ter silêncio, ter atenção, presença consigo, né? E a presença na hora da dor, a presença na ilha de dor e tristeza, a presença na hora do pôr do sol maravilhoso, né? Então isso é uma coisa que a nossa cultura tá roubando da gente. Vou voltar para o La Roça, o filósofo espanhol, que falava isso, que a gente está ficando muito automatizado, né? E a gente perdeu a capacidade de ter experiência. Você abre um site de notícia e vê lá Israel e Gaza, depois você vê Ucrânia, depois você vê o Biden, depois você vê não sei o que, você vê um monte de coisa, assassinaram, mataram, feminicídio, e você dá uma olhadinha aqui, depois você fecha aquilo, abre o seu WhatsApp e lê aquilo, responde algumas mensagens, né, de qualquer maneira. Nós estamos num lugar muito automatizado. Então, o que isso faz com a nossa relação com a morte, né, com o luto, né, que impacto isso tem na nossa vida, né? Então, vou sempre voltar, eu sou um pouco insistente nisso, né, para a ideia de que a gente tem que ser responsável por si mesmo, ter uma conexão consigo, aprender as linguagens que a gente precisar para encontrar o nosso caminho nesse mundo, procurar significado para a nossa própria vida, cuidar das nossas necessidades, saber cultivar as coisas que são importantes para a gente. A questão do luto vai entrar nesse bolo. Não é uma questão separada, porque é uma questão da vida, né? O contrário da morte não é a vida, é o nascimento, né? A morte é uma parte da vida, né? E é um evento, uma experiência que para nós é muito difícil, né? Mas eu diria que ela vai ser tão mais difícil quanto mais desconectado a gente está de si mesmo, né? Você passar por uma morte quando você está desconectado de você, essa morte vai acabar com você. Mas quando você está centrado, quando você está na sua conexão, você não vai estar indiferente, mas você vai poder viver aquilo. Bom, recomendo o livro do Viktor Frankl, né, sobre o sentido da vida, que eu acho que ele dá muitas voltas boas em torno disso também. A gente tem mais uma aqui. Eu queria chamar. Nós estamos falando de morte, estamos falando de morte ligada a uma catástrofe, né? Eu queria voltar um pouco para a catástrofe. A catástrofe atinge nós, atinge a sociedade, atinge o meio ambiente, não é isso? E em que medida essa mesma sociedade que é atingida está disposta
de alguma forma, enfrentar o progresso e o consumo, né? Então, meus filhos, 4 filhos eu tenho, todos fizeram equipe, todo ano eles iam para Cubatão, e todo mundo chorava, e voltava, e todo mundo consumia. Eles não faziam a relação de que todo o processo produtivo estava ligado ao progresso e ao consumo. É como se eles fossem todos desconexos cognitivos. É isso. Posso falar? Ou se alguém quer falar o que ele falou? Primeiro, adorei esse seu filme. Tá? Eu respondendo, eu não sei como é que é o nome dela, que eu acho que a morte, no decorrer dos anos, ela foi ficando mais limpa para a gente poder suportar. Antigamente, os velórios eram feitos em casa, as avós, os tios, os vizinhos, os primos, o moço onde você comprava o pão, todo mundo participava daquele ritual. Acendiam-se velas, apontavam-se as moscas, a comida era servida, a sopa ficava lá atrás. Aí nós fomos limpando isso, porque as relações foram terminando, essas relações familiares foram terminando, porque por uma questão econômica, por uma questão assim, começou a dizer, eu preciso da minha individualidade, eu não quero que meu pai se meta, minha mãe. Foi uma nova perspectiva, novo olhar na vida. E aí, junto com isso, nós fomos limpando a morte. Aí nós botamos o velório fora da nossa casa, aí fomos encurtando o velório por conta de uma questão de segurança na madrugada, por conta de, não vou ficar a noite inteira aqui, não sei o quê, não importa. Fomos encurtando esse velório. Aí eu não gosto de velório, eu não gosto de enterro. Bom, eu não conheço ninguém que goste, né? Para mim, assim, se alguém gosta de arrancar dente, vamos arrancar dente hoje à tarde. Ninguém gosta. Mas, assim, faz parte da vida, faz parte da evolução de nascer, crescer e morrer. Como a mãe da Cecília falou, você não acorda e fala assim, filhinho, um dia você vai esticar a caçuleta, a mamãe também. Mas você não explica, mas você não precisa tirar da vida essa realidade, entendeu? Então, assim, eu acho que o velório, estar com as pessoas queridas, estar presente no momento deste momento da vida de uma pessoa querida, é um ritual para você, de aceitação de uma perda para você, e você contemplar a sua própria finitude. Tá? É um momento onde você fique 10 minutos, você passa por essa reflexão, você querendo ou não. Tá? Você vai lá e... Aí, voltando ao que a Natália, eu acho assim... Eu acho uma sorte ser católica, de levantar, sentar, ajoelhar, porque esse ritual é ótimo. E, assim, confessar, como ele falou, é bom, porque eu tenho um defeito, que é a preguiça, que me impede de todos os outros pecados. Qual o pecado? A preguiça. Então, eu me tiro de todos os outros. Mas o ritual da morte judaico é muito bom, porque você tem o corte da roupa, você tampa os espelhos, porque a alma não pode se ver no espelho, você tem a comida, a família inteira comparece na sua casa 2, 3 vezes, você tem a reza, o pôr do sol. Então, assim, você traz a morte para dentro da família, dos amigos, você não limpa ela, você vive ela. Você senta na cadeira mais baixa, acho que chama Shiva, não sei. Você senta, você tem todo um ritual onde você traz a morte para perto de você e você termina aquilo, não que você vai sobreviver naturalmente, mas você tem um ritual, e esse ritual ajuda ao ser humano. Por isso que os índios dançam, por isso que as pessoas veem ao pôr do sol, porque os rituais ajudam. Eu acho que você mostrou isso super bem no seu filme. Gente, nós vamos ter que ir para as nossas considerações finais. Vamos? E finalizando a nossa deliciosa conversa. Para mim, bebi cada palavra de vocês 3 aqui. Queria agradecer, um prazer muito grande.
essa contradição, né? Uma alegria de estar aqui para falar de um assunto tão difícil, mas sim, né? Acho que é isso, a gente está falando exatamente disso. Obrigada, é um prazer te encontrar na vida, né? Nossa, barato tudo. E tá aqui, e obrigada a vocês que tiveram, e Cecília, nossa, Cessa. Obrigada, prazer te assistir, te conhecer e te escutar também, Plínio também. Eu queria falar assim que eu tenho um respeito muito grande pela Eleni e pelo Wagner, porque eles transformaram uma experiência tão terrível como a deles em fonte de educação para muita gente, né? A gente aprende muito com tudo isso, só que, né, nesses filmes que vão passar a semana no Instituto, né? Então, vocês devolveram para a vida uma coisa muito luminosa, de uma experiência muito sombria que vocês tiveram, né? Então, primeiro eu queria agradecer e honrar isso, né, de vocês, né? E depois eu queria dizer que uma conversa como essa é como uma história sufi, que termina de repente sem conclusão, né? A gente não chega, então pronto, nós entendemos o assunto. Nós damos mais uma volta e nós vamos dar mais 1 milhão de voltas em torno de temas como esse. A gente não vai, cada hora a gente vai pensar uma coisa diferente, usar palavras diferentes, e por isso eu espero que tenha sido enriquecedor para todo mundo. Foi muito enriquecedor para mim estar com vocês aqui hoje. Obrigado. Eu também estou muito contente pela oportunidade de passar o filme mais uma vez. Nessa sala aqui foi bem bonito. Acho que foi a experiência sonora melhor que eu tive do filme, a não ser no dia que eu finalizei no estúdio. Então, estava super bom, eu fiquei muito contente com isso. Obrigada por ter dividido esse momento, ter sido coletivo, né? Eu acho que também assistir o filme sozinho é uma experiência e assistir aqui é outra, porque é sobre isso que a gente está falando, atravessar experiências coletivamente, né? E a gente ter estado junto, vendo, com certeza ressoa de uma forma particular, que se cada um estivesse vendo na sua casa sozinho, não ia ser assim. Por isso, sou devota a esse espaço também, como o seu pai. E só lembrei de uma coisa, o luto é como você fazer parte de um clã, né? E é como se depois que você vive isso, você se conecta com outras pessoas que viveram um luto, não importa qual, mas de outro jeito. É como eu sinto que existe um vocabulário comum, por mais que cada um vive o seu luto de um jeito. Eu, ao longo depois da morte da Camila, que em diversas situações encontro alguém que viveu um luto, é quase como a gente sabe, né? E aí, isso é uma conexão que se cria entre as pessoas. Então, eu sou uma militante para falar da morte, porque ela ensina, ela conecta a gente, ela também traz muitas coisas importantes na nossa caminhada de vida. A gente continua com a mostra. Vai ter uma fala? Por favor, continuem vindo.